Olá a todos os alunos e alunas. Sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você possa acompanhar essa videoaula que está destinada principalmente àqueles alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. É uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. E qual o tema desta videoaula? Nós iremos tratar a respeito dos movimentos pela Terra e dos sem-teto. Vou repetir mais uma vez. Movimentos pela Terra e dos sem-teto é o tema desta videoaula. E a partir deste momento, eu te dou uma orientação, prezado aluno. Faça o registro, anotações no seu caderno a respeito daquilo que você aprender ao longo dessa videoaula. É o seu entendimento, mas também organize as suas dúvidas. Com a sua compreensão e com as suas dúvidas organizadas, você consegue interagir com os seus colegas de sala de aula e ainda com seu professor ou professora de sociologia, consolidando ainda mais o seu aprendizado. Vamos começar? Então, bastante atenção a partir de agora. Iremos tratar ao longo dessa videoaula a respeito de dois tipos de movimentos sociais. A partir de agora, nós vamos entrar em uma sequência de videoaulas em que, a cada uma delas, nós iremos estar tratando a respeito de um tipo de movimento social. Nós já tivemos videoaula anterior em que foi explicado a todos vocês de uma forma generalizada o que é o movimento social, qual a origem do movimento social, enfim. A partir de agora, serão movimentos sociais específicos. Mas só para lembrar, os movimentos sociais são todas aquelas organizações da sociedade civil e vamos entender o que é a sociedade civil. A sociedade civil nada mais é do que nós, enquanto indivíduos, pessoas, enquanto cidadãos, enquanto membros de uma sociedade. Não existe nenhum tipo de movimento social que ele é liderado, que ele é comandado pelo poder público, o Estado propriamente dito, mesmo levando em consideração os três entes federados, município, Estado e União. Então isso não existe. Os movimentos sociais, eles são iniciativas, repito, da sociedade civil. A sociedade civil é que emana as necessidades. O que é que está faltando? Socialmente falando, o que é que precisa ser melhorado? É a educação que precisa ser melhorado? É a condição salarial de uma categoria de trabalhadores que precisa ser melhorada? É o direito de uma determinada parcela da sociedade que efetivamente não existe, não está sendo cumprido, não está sendo respeitado? Enfim. Então, os movimentos pela terra e o movimento também dos trabalhadores sem teto, eles trazem pautas específicas e que nós vamos conhecer a partir de agora. Visualizem, eu tenho duas imagens e essas duas imagens, elas acabam se reportando a dois tipos de movimentos sociais existentes. Aliás, um já existiu, não existe mais, e outro ainda existe na sociedade brasileira. Esses dois movimentos sociais, eles representam quem? O segmento de trabalhadores rurais. E quais são esses movimentos mostrados? Do lado esquerdo da tela, vocês podem perceber, tem até o nome dos movimentos, nós temos as ligas camponesas, e do lado direito da tela, nós temos a logomarca do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Como eu disse agora há pouco, um desses movimentos não mais existe, que é as ligas camponesas. As ligas camponesas, elas tiveram, digamos assim, uma atuação considerável, inclusive chegando a alcançar em âmbito nacional a sua atuação no que diz respeito à organização e à luta mesmo propriamente dita dos trabalhadores rurais. Mas
devido à época dos governos militares, em que todo e qualquer questionamento à ordem social estabelecida no nosso país era severamente combatida. Então, da mesma forma que as ligas camponesas, elas tiveram a sua gênese, elas tiveram o seu desenvolvimento, que foi essa atuação bastante considerável que eu acabei de pontuar aqui a todos vocês, mas elas tiveram o seu declínio, digamos assim, e foi um tipo de organização que deixou de existir. Mas, a partir da década de 1980, nós temos a emergência de um outro movimento social que também contempla justamente os trabalhadores rurais, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ou seja, o MST, que é um movimento social que perdura até os nossos dias atuais. Mas aí vocês podem me questionar, mas em relação ao trabalhador rural, só tem esses movimentos? As ligas camponesas que não mais existiram e ainda o MST? Não, existem outros movimentos. Existe, por exemplo, o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Aqui no nosso estado, o estado do Acre, nós temos várias unidades dos sindicatos de trabalhadores rurais instaladas justamente na maioria dos municípios acreanos. É uma outra forma, digamos assim, de atuação e de organização. E sem sombra de dúvidas, em outras localidades, em outros estados brasileiros, em consonância com as suas realidades específicas, há outros segmentos, há outras organizações de trabalhadores rurais. Quando eu pondero ao longo desta videoaula as ligas camponesas, que, repito, não mais existem, e ainda a presença do MST, simplesmente é no sentido de destacar a projeção em âmbito nacional justamente desses movimentos. E, apesar das peculiaridades, apesar das conjunturas históricas distintas, qual a principal pauta de luta desses movimentos sociais? Justamente a reforma agrária. Muita terra para poucas pessoas. E muitas pessoas precisando da terra para trabalhar, para produzir e para sobreviver, e sem terra alguma. Então, a reforma agrária visada por esses movimentos sociais preconiza justamente uma forma de redistribuição da terra enquanto propriedade no nosso país. De modo bastante semelhante, vocês podem visualizar agora as reivindicações dos movimentos pela terra. Vamos apenas consolidar. Então, os movimentos sociais do campo visam a democratização da posse pela terra e a reparação de injustiças sociais sobre os trabalhadores do campo, ou seja, a desigualdade ela não encontra-se somente entre os trabalhadores urbanos. Precisamos também observar que há formas de desigualdade e também de desvalorização dos trabalhadores rurais. Agora sim, nesse mesmo sentido, nós temos a existência do MTST, conforme vocês podem visualizar em tela. E o que é esse movimento? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foi fundado em 1997 como uma versão urbana do MST. O movimento declara que seu objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia. Infelizmente, parcela considerável da população brasileira não tem a sua moradia, ou seja, não tem a sua habitação. Mas é só a falta da moradia? É só a falta da habitação? Nem sempre. Existem pessoas que têm moradia, que têm um teto, mas esse teto não é digno. Está localizado, digamos assim, em uma periferia, em um bairro insalubre, em um bairro que não apresenta, digamos assim, a infraestrutura básica, como água tratada, energia elétrica, saneamento básico, porque não é um ambiente, digamos assim, habitacional salutar justamente para se viver.
E nós sabemos, como foi dito agora há pouco, que o direito à moradia, o nome já diz, direito à moradia é um direito constitucionalmente garantido pela nossa atual Constituição promulgada no ano de 1988. Dando continuidade, chegou agora o momento do nosso exercitando. Vamos lá? Enunciado básico e as possibilidades de resposta. Bastante atenção. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Hoje no Brasil, nós utilizamos muito essa palavra minoria. Quando nós utilizamos a palavra minoria, nós estamos nos reportando justamente àquelas pessoas que sofrem com a desigualdade social. Se eu não tenho a terra para trabalhar, então é uma forma de desigualdade. Se eu não tenho o meu direito à moradia efetivado, então eu estou sofrendo por conta de uma condição desigual devido à sistemática social em que estamos inseridos. É claro que eu poderia aqui exemplificar outras formas de desigualdade. Enfim, e nós sabemos que os movimentos sociais, eles acabam justamente correspondendo às ações, às bandeiras de luta, justamente dessas parcelas da sociedade ou dessas minorias que precisam chamar a atenção da sociedade, precisam mobilizar a sociedade, necessitam chamar o olhar da sociedade, dos outros cidadãos e ainda do poder público para as suas necessidades. Por isso, precisam agir e precisam se organizar. Vamos continuar? Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que, alternativa A, envolvem negros, indígenas, sem terra e sem teto. B, determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas. C, produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. D, desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. Vamos observar a alternativa correta? Letra C. Produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. Então, por exemplo, pessoas sem teto não existe só no Brasil. Existem em diversos locais do mundo, né? Mas as demandas da população sem teto no nosso país é diferente das demandas evidenciadas por pessoas que estão em outras localidades do mundo, por exemplo. Nós podemos encontrar as semelhanças, mas nós estamos tratando de sociedade. As demandas, elas não são absolutamente iguais. Por isso que as discussões e as reivindicações, elas são locais, elas são regionalizadas, porque elas acabam manifestando o interesse daquela parcela da sociedade em consonância com a realidade na qual ela se encontra. Espero ter contribuído com seu aprendizado. Um forte abraço a todos vocês e acesse a plataforma eduque.ac.